Bueno, Milton, bom, contigo. Já fiz a apresentação. Obrigado. Eu gostaria de agradecer à professora Lívia e à Laura pelo convite e a possibilidade de uma reflexão sobre a cidade que a gente vive nesse contexto e tentar trazer algumas contribuições ao que a Etelvínia trouxe. Deixou só uma pergunta, não trouxe nenhuma. Eu estava esperando uma resposta. Principalmente para nós, que eu, como pesquisador do Observatório das Metrópoles e também agora como professor da Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Sociologia, a gente vê que essa problemática está presente em todas as cidades latino-americanas, Argentina, Chile, Bolívia, mesmo problema, né? Quer dizer, como mudar as cidades ou tornar as cidades minimamente seguras, com espaços públicos, onde a gente possa acreditar que isso é um projeto de cidade que é possível se construir. Então, trazer um pouco de reflexão sobre isso. E achei interessante essa questão do medo, porque o medo, acho que é uma categoria que, para o Bauman, um sociólogo polonês já falecido recentemente, é uma categoria, eu acho que é estratégica e fundamental a gente entender, enquanto profissionais da arquitetura, da engenharia e mesmo da sociologia, entender como opera essa categoria no mundo globalizado, onde se produz uma subjetividade que, de certa forma, o medo opera como uma categoria funcional, onde a gente está sempre com medo de perder o emprego, medo de andar na rua, medo do nosso vizinho, medo de deixar o filho na escola sozinho, não confia muito bem e tal. Então, o medo como um aspecto que o próprio sistema econômico, naquela abordagem que o Habermas traz, o sistema econômico e político, ele acaba penetrando na vida privada, acaba penetrando nas famílias e constituindo uma representação de mundo que cria uma série de armadilhas, como acho que a Etelvínia colocou aqui. Bom, o pessoal não quer um condomínio mais privado, eu tenho que ter propriedade, eu tenho que me sentir dono. Isso me dá a sensação de liberdade. E eu acho que o mercado, o sistema econômico, ele acaba utilizando essas debilidades para vender facilidades e vender soluções que são falsas. Essa solução, por exemplo, inclusive para a classe média alta, mal informada, construir um condomínio em cima de um lixão. Então, para mim, isso explicita... Exato, um lixão mesmo. Explicita muito bem o que é essa modernização, que a sociologia brasileira trata como uma modernização excludente, ela não é inclusiva para todos, ela não consegue incluir a todos, mas essa exclusão é, ao mesmo tempo, funcional, porque, ao mesmo tempo que se constrói um condomínio fechado, as pessoas que fazem manutenção, o zelador, a faxineira, moram no outro lado de fora. Então, eles precisam, de alguma forma, acessar esses muros. E isso é uma relação necessária, mas complexa. Então, como é que se estabelece isso? Então, para a gente perceber o que é cidade real, eu acho que todos os projetos, os arquitetos, urbanistas, planejadores, deveriam entender melhor essa complexidade do mundo atual, essa modernidade líquida que o Bauman fala, que desconstitui tudo e reconstitui de uma nova forma. O David Harvey também traz isso, dentro daquele conceito de destruição criativa, mas que destruição criativa é essa numa realidade brasileira, onde tu, em termos de patrimônio histórico cultural das gerações passadas, tu acaba atropelando, tu vai desconstituindo bairros em função de uma modernidade ou modernização, que é uma modernização que pode ser muito problematizada, porque ela apresenta algumas soluções, como os shoppings, por exemplo, em Porto Alegre. Quando tu vai fazer uma pesquisa, tu vê que a cidade já está saturada de shoppings. Então, tem um problema enorme dos próprios empreendedores lá dentro de conseguir sequer pagar um aluguel. Isso não é tematizado, isso não é discutido. Esse eu acho que é um problema da cidade. É como se produzem invisibilidades. Pelo fato de não ter um espaço de discussão pública, onde o setor sindical de trabalhadores vai discutir a cidade que queremos, em termos de mobilidade urbana, os sindicatos de trabalhadores do comércio e do transporte público discutem isso? Eles apresentam propostas para o planejamento urbano, para o plano diretor? Não tem aparecido isso. O setor empresarial também. Por que deixa tudo nas mãos do Sinduscom? E o resto dos setores?
Então, a gente, mais uma vez, trazendo o Habermas, tu percebe que essa racionalidade do sistema econômico, ela cria conflitos. Às vezes, um setor cria uma série de problemas para outros setores. Bom, o setor automobilístico, ele ganha dinheiro produzindo automóveis, joga os automóveis nas cidades brasileiras. Mas garante mobilidade? Não garante mobilidade. Então, quem tem que garantir é o poder público local, e quem fica com o passivo é o cara que compra o carro e não consegue andar depois. Te vira, tu tem que pagar impostos, tudo que o carro exige, mas tu compra um sonho de andar com liberdade. Esse sonho é muito mais frustrado do que a gente imagina. Então, acho que se nos projetos arquitetônicos, urbanísticos, a gente tivesse mais conhecimento sobre essas possibilidades, eu acho que a gente projetaria melhor as cidades, entendendo melhor qual é o espaço público que a gente precisa, de praças, de equipamentos urbanos, e qual é o tipo de uso que, inclusive, os loteamentos podem fazer. Eu vi uma matéria muito interessante no Sul 21, que apresentou um condomínio, acho que de classe média, aqui no Partenon, talvez média, aonde os moradores estão usando o condomínio para tirar vantagens do condomínio. Por exemplo, uma série de serviços são todos prestados dentro do condomínio, não precisa sair. Isso é bom, gera emprego para quem produz comida, para quem produz aplicativos usados na internet, ou presta serviços de manutenção no prédio, tudo dentro do condomínio. Nesse aspecto, me parece que não é uma desvantagem, porque as pessoas estão procurando utilizar a tecnologia para reforçar a solidariedade interna, e não ao contrário, de forma submissa, aceitar o que vem de fora. E aí eu me lembro daquilo que a Saskia Sassen fala enquanto globalização, a possibilidade do local, das relações locais, usarem a tecnologia a seu favor e não aceitarem como ela vem dos países centrais, do norte, mais desenvolvidos, e se submeterem a ela. Então, eu acho que falta um pouco, trazendo para Porto Alegre as experiências que tivemos do orçamento participativo e do planejamento participativo, falta um pouco a criação desse espaço que o Habermas fala de espaço onde tu privilegia a comunicação, uma comunicação que tem o objetivo de interagir com o outro e de fazer o melhor argumento, a melhor proposta se impor, e não aquela proposta que vem pelo mercado, onde o poder é o poder do econômico. Então, falta um pouco desses espaços. E aí, eu acho que, trazendo um pouco para a academia, para a universidade, o que a gente percebeu nas análises do observatório, que falta essa integração também dentro das nossas universidades. As nossas universidades ainda produzem muito pouco de reflexão, integrando várias áreas do conhecimento, sociologia, arquitetura, engenharia, de forma a enxergar um conhecimento como um conhecimento mais articulado e integrado, e é onde a gente se enxergue os problemas reais que as nossas cidades estão enfrentando. Quando se começa a fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre as tendências das cidades, tu vê que cidades norte-americanas hoje que estão, por exemplo, o PIB está crescendo mais em cidades onde o trabalho e a moradia estão próximos. Então, tu não precisa te deslocar muito, tu perde muito pouco tempo. Então, por que essas cidades estão ganhando espaço e está, inclusive, impactando no PIB, um PIB crescente? E aí começas a fazer uma relação também com aquele conceito de sociedade do conhecimento, onde o conhecimento cada vez mais tem um espaço privilegiado nessa sociedade. Isto é, o trabalho que exige uma alta qualificação, ele é um trabalho que gera muito mais valor. E ele está presente nessas cidades. São cidades norte-americanas, onde tem as grandes universidades. Então, essas cidades estão demandando essa proximidade do trabalho. Tudo dentro desse conceito da modernidade cada vez mais flexível, e que cria redes de cidades que se conectam, aonde a antiga visão de mundo, concepção de mundo, as antigas hierarquias vão sendo quebradas. Então, eu acho que esse é um desafio, inclusive, para a gente pensar o planejamento urbano. A própria necessidade de ordenar, de regular habitação, trabalho e outras funções urbanas fica cada vez mais complexo e cada vez mais difícil. Mas eu acho que o importante é essa reflexão sobre o que seria e o que devem ser as cidades hoje, levando em consideração esse novo contexto onde todas aquelas propostas do capitalismo no início vão caindo por terra, desde a crise da esfera pública do Habermas, que diz que, bom, a esfera pública não é só da burguesia, a esfera pública hoje é uma necessidade
para se pensar temas complexos nas cidades. A própria reflexão final do Freud sobre a crise da moral sexual, que se achava que era a moral que era dada pela elite branca, tal, europeia, no final ele foi fazendo uma reflexão crítica sobre isso e acabou trazendo o mal da sociedade moderna como um mal presente que precisa ser resolvido. Me parece, então, que, contextualizando a cidade de hoje, com esse avanço do sistema econômico globalizado, a cidade realmente hoje precisa cumprir novas funções, que o próprio Lefebvre traz, em termos de perguntas. Por que os atores interessados não estão mais mobilizados e não estão exigindo espaços que garantam mais qualidade de vida? Então, a qualidade de vida como uma categoria que extrapola as demandas tradicionais do mundo do trabalho. Então, não é mais o trabalhador de fábrica que é o centro de questionamentos, de tensionamentos, mas o morador da cidade hoje, seja o morador da periferia, de baixa renda, de classe média média, de classe média alta, também deveria dar-se conta das possibilidades que essa modernidade poderia trazer e pode trazer para um avanço da qualidade de vida nas cidades. E, para isso, as cidades têm que ser pensadas de forma diferente. A própria lei da mobilidade urbana, que foi recentemente criada, ela poderia ter muito mais questionamentos vindo da sociedade, de baixo para cima, e não só dos técnicos, sobre que tipo de mobilidade a gente está falando quando a gente tem uma trajetória, tem uma história muito carregada pelo conceito de mobilidade privada, automóvel, pensando numa mobilidade desse tipo. Bom, eu quero me movimentar na cidade usando todos os equipamentos que ela tem, enquanto ser que trabalha, que mora, que quer ter lazer, que quer ir a um equipamento cultural, que quer visitar meus vizinhos com segurança. Então, que cidade é essa, né? Que espaços públicos a gente precisa? Então, se esse tipo de reflexão fosse mais estimulado, certamente o que apareceria dentro dos legislativos e nos governos municipais seria um outro tipo de demanda, mais rica em diversidade de possibilidades que a cidade tem, porque eu acho que quando a gente começa a perceber ou analisar, através de pesquisas, como moram os moradores na Restinga, que tipo de sociabilidade eles constituem, apesar de tudo, a gente vai percebendo as brechas e as possibilidades. E essas possibilidades que eu acho que o planejamento, o planejador deveria estar olhando mais para enfrentar o que a mídia coloca, porque a mídia produz uma representação de cidade que, via de regra, parece que a cidade é o lugar do conflito, da exclusão, das coisas ruins, e não é verdade. As pessoas ainda preferem morar na cidade que morar num lugar muito bucólico, afastado, porque tem produtos culturais na cidade que em outro lugar não se encontra. O acesso à internet, às mídias, a possibilidade que essa comunicação de mídia hoje ela permite, através ou do Facebook, o WhatsApp e outros aplicativos. Se a gente for pensar, inclusive em pessoas de baixa renda, que têm um celular, antes elas estavam isoladas, elas não tinham outro espaço de comunicação. E hoje elas podem estabelecer e ter um contato, ter um endereço que é via celular, que nem o endereço físico, como morador, elas têm. Porque, às vezes, elas moram numa rua que não tem nome e não tem número. Ou é controlada hoje pelas facções do tráfico de drogas, que é outro problema. O Estado perdeu capacidade de regular as relações nesses territórios, e quem ocupou espaço, a gente já sabe quem é. E hoje, eu acho que a gente cada vez mais se dá conta que as nossas elites políticas criaram uma ilusão. Elas fazem de conta que elas estão presentes ali, e elas não estão presentes. E esses espaços eles vão interagindo com outros espaços que a elite que sempre produziu as leis para regular a cidade conseguiu fazer, pegando o histórico até dos planos diretores. Ela sempre partiu do centro histórico e foi procurando e caminhando em direção à periferia no sentido de produzir regulações. Mas essa produção dessa regulação sempre é precária, imprecisa, é muito mais, se a gente for analisar, para prestar contas para a sociedade. Se diz que tem uma lei, mas a lei
quando a gente vai analisar, ela funciona muito parcialmente e muito precariamente. Porque também tu tem um sistema de fiscalização precário, um sistema judicial que é precário. Então, se a gente vai analisar numa perspectiva mais macro, em cima daquilo que o Habermas coloca como o capitalismo como um processo de racionalização crescente. Mas é uma racionalização que, quando vai analisar empiricamente, ela não tem um caminho já dado a priori, essa racionalização. Ela depende de tomar decisões locais também. Então, o poder local se inspira em outras cidades para tomar sua decisão, mas ele sempre tem um espaço de manobra aonde ele produz um arranjo diferente. Tanto é que as cidades brasileiras são diferentes das cidades europeias, americanas e mesmo latino-americanas. Então, tem uma especificidade que aí se casa com a questão cultural e com a crença das elites, com relação ao que deve ser a cidade. Bom, quando a gente pega Porto Alegre no início do século XIX, bom, aquela imitação das grandes cidades europeias, Londres, Paris, a cidade vitrine do footing no centro histórico, onde ia se namorar, tal, e que vai se expulsando os pobres e as suas celebrações culturais, porque apareciam como incômodo, tal. Então, toda essa visão, que é muito ligada ao cultural, ela interfere nessa racionalização mais macro que o Habermas coloca. Agora, acho que é evidente que o sistema capitalista ele precisa dessa racionalidade para gerir certas coisas, como o tráfego de tanto no sentido de cargas de pessoas, aviões, navios, automóveis nas cidades. Tu precisa uma tecnologia e a produção de profissionais, a capacitação de profissionais para, de alguma forma, gerenciar essa complexidade criada por essa racionalidade do capitalismo, que avançou muito com relação quando se compara com as cidades tradicionais. Então, as análises que o Giddens faz do que mudou a sociedade na Inglaterra, em termos de profissões que se criaram, muitas profissões, de modelos novos que apareceram, de família, e outros que desapareceram. Quer dizer, tudo isso vai mostrando a complexidade que é tu pensar hoje relações sociais numa cidade contemporânea e cada vez mais integrada a um circuito globalizado. Então, a gente percebe isso nas novas tecnologias, que elas vêm cada vez mais rápido e impactam a percepção das pessoas. Mas eu acho que o sistema ainda ele procura, apesar da sua crise e apesar do fim das promessas, por exemplo, se a gente lembra os anos 50, 60, 70 até 80, o capitalismo parece que ia ofertar todas essas promessas maravilhosas de felicidade, de segurança, de lugar para todos, de oportunidades para todos. E hoje parece que a gente está num refluxo disso e isso se perdeu. Talvez isso explique um pouco essa tentativa de se criar alguns guetos modernos, como esses condomínios fechados, onde as pessoas acham que lá estão seguras, estão completamente seguras, e o sistema aproveita isso, vendendo o medo lá fora e vendendo a segurança lá dentro. Pouco se discute sobre isso, em termos assim públicos. Quando eu falo pouco se discute, sempre pegando essa conceituação do Habermas, a necessidade de tu ter algum tipo de apresentação pública para que isso faça parte da produção de uma opinião pública, minimamente capacitada e com entendimento e com informações para poder tomar uma posição como eleitor. Quando tu vai votar, bom, tu precisa ter um mínimo de opiniões sobre isso, sobre o que os teus candidatos estão propondo para a tua cidade, para o teu país. Quer dizer, esse conjunto de informações ele é muito precário no Brasil. Então, as pessoas que compram nesses condomínios de luxo provavelmente têm muito pouca informação sobre as reais possibilidades daquele projeto cumprir com a sua promessa. Quando eu analisei o Cais Mauá, fiquei impressionado assim como as representações do empresariado comercial, as lideranças, acreditaram num documento que eles contrataram para 2 economistas, dizendo que aquele projeto do Cais Mauá ia revitalizar o centro histórico, quando naquele relatório não tinha nada de revitalização, era só um documento dizendo quantos empregos se gerariam durante a construção e depois com a utilização das torres e dos shoppings,
e acabou. Não falava nada da interação, da importância do empreendimento para o centro histórico e o tipo de dinamismo que ele poderia constituir, criar nesse contexto das cidades globalizadas. Quando a gente foi analisar, bom, os shoppings nos Estados Unidos estão no descenso, está fechando, não se constrói mais, é outro tipo de investimento que está se priorizando. E aqui se prioriza shopping num lugar completamente impróprio, que vai gerar mais conflitos de trânsito e tal. E aí fica aquela coisa, mas que racionalidade é essa que essa elite empresarial está seguindo para a cidade? Então, nem ali tu percebe uma racionalidade consistente para fazer um bom debate público. E aí a importância, eu acho, das esferas públicas para discutir que cidade a gente quer. A gente não consegue trazer para esse debate lideranças que, bom, de alguma forma, elas formam opinião nos seus setores. O setor imobiliário, por exemplo, eu estava olhando uma outra pesquisa do que acontece na Osvaldo Aranha. Os imóveis, e no Bonfim, os imóveis com um alto preço de aluguel e fechando todo o comércio. E tu não vê nenhuma possibilidade de conexão e de ajuste de preços para manter atividades econômicas. E aí vem aquele velho chavão, bom, o mercado resolve, a liberdade econômica resolve. Como assim resolve? Tu vai fechando empregos, tu vai acirrando os conflitos na cidade, tu vai deixando áreas vazias na cidade sem solução, tu precisa passar 10, 20, 30 anos com espaços sem uso? Esse é o livre mercado? Então, também, dentro dessa racionalidade, que parece que tem um automatismo, me parece que falta uma consistência nas decisões e na intervenção dos agentes locais, sejam lideranças comunitárias, seja mesmo as lideranças empresariais, seja da própria academia, da universidade, que também parece que fica muito submetida a uma concepção, um conceito de produção do conhecimento que, na verdade, quando tu percebe esses problemas, ou quando tu traz esses problemas, parece que o conhecimento ele não está operando sobre isso, como ele poderia operar, de uma forma mais desafiadora. E aí, trazendo para o contexto de hoje, essa tendência de mostrar, bom, que temos vários perigos que a arte, as mostras culturais estão nos trazendo, a discussão de certos temas na escola de segundo grau, ou até dentro da universidade, certos grupos entrando. E qual é o papel, então, do conhecimento crítico para poder fazer com que essa racionalidade de um sistema que parece irracional do ponto de vista humano, ela tem uma racionalidade econômica, mas gera conflitos muito sérios para as pessoas conviverem de uma forma saudável na cidade. Então, como é que esse conhecimento opera nos momentos em que ele precisa operar, até para alertar essas lideranças que tu percebe que não estão sendo bem assessoradas, não têm boas informações sobre o que acontece no mundo e o que vem acontecendo com a nossa cidade. Então, me parece que esse fechamento dos espaços de debate, onde a própria universidade está com dificuldade de interagir melhor com a sociedade e de criar novos formatos, novas arquiteturas, que eu acho que o orçamento participativo ele teve esse mérito, ele abriu Porto Alegre para o mundo. São mais de 1000 cidades em todo o mundo que, de alguma forma ou outra, se inspiraram e estão tocando com a experiência do orçamento público enquanto esfera pública ou como arena pública que, de alguma forma, tenta imitar esse conceito que o Habermas nos traz. O planejamento, eu acho que também aproveitou aquele momento da década de 90 para fazer aquele debate como nunca se fez sobre planejamento, através de oficinas, através de um envolvimento muito intenso com os vereadores, secretários municipais, que hoje se perdeu. Hoje parece que não se acredita mais nisso e está uma fragmentação de cada um do seu lado. E essa fragmentação, ela não mostra assim, ela não se mostra como um instrumento adequado para, pelo menos, enfrentar de uma forma mais consistente, com uma opinião pública mais embasada, problemas complexos como da violência urbana, do trânsito, do desrespeito ao espaço público e a produção desses espaços de pequenas cidades em tudo que é lugar, onde se vendem soluções que depois vão ter que ser enfrentadas de uma outra forma.
Então, até eu tinha trazido em termos provocativos como mudar a cidade. A gente poderia fazer uma reflexão em cima do que disse o Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo. Ele diz que mude a cidade ao vivê-la diferente e não fazendo discursos. Então, a importância que, inclusive, em outras cidades se faz, de intervenções mais localizadas para mexer nessa percepção mais global de que a cidade é isso mesmo e não tem o que fazer. E aí sair dessa camisa de força que não tem outra alternativa, é isso e acabou. Então, o próprio prefeito disse, não, tu tem que enfrentar através de ações, é claro, e aí constituindo parcerias políticas para poder implementar essas ações na cidade. E eu acho que ele tem um vídeo bem legal, que ele fala sobre isso em cima das experiências que ele teve com São Paulo, que eu até recomendaria como um espaço ali que ele apresenta nas suas aulas públicas de reflexão para a gente sobre o que pode ser a cidade. Eu acho que isso está nos faltando tentar tensionar esse contexto de aparente paralisia e que eu acho que, em algum momento, a gente vai ter que encontrar uma solução para isso. Bom, o Habermas, criando esferas públicas, onde a cidadania participa das decisões que constroem a cidade. A gente já fez isso com orçamento participativo, tentou se envolver os conselhos municipais, inclusive o conselho do plano diretor, com problemas, com sérios problemas. E aí eu acho que tem um artigo de um escritor que se coloca aqui como representante da nova direita, onde ele faz uma crítica às esquerdas, que diz que, bom, as esquerdas estiveram muito presentes nas escolas, nas universidades, e o seu principal inimigo não era a direita, era o fisiologismo e o clientelismo, e eu colocaria, inclusive, a cultura burocrática das estruturas, e que eu concordo com isso. Eu acho que essa fragmentação e essa acomodação nas estruturas nos paralisa. Então, a autonomia que é utilizada pelas universidades de uma forma, eu acho que muito simplificadora, ela paralisa, porque cada um está no seu lugarzinho lá, acomodado, está bom, enquanto eu estiver ganhando, dando minhas aulinhas, está bom. Isso é uma armadilha para a gente. É uma armadilha que a gente não conseguiu superar. E dentro do poder público também. Não é por nada que a direita acaba atacando o funcionalismo público como um bando de preguiçoso, porque, do outro lado, ela sabe que tem um contingente enorme de excluídos, de trabalhadores informais, que olham para o serviço de educação, de saúde, que está cada vez mais com baixa qualidade, uma qualidade que não é aquela que se espera. Então, eu acho que esse contexto ele é problematizador, porque ele também nos força a sair desse lugar de acomodação que as estruturas acabaram nos colocando. Bom, a Jane Jacobs, acho que tu já colocaste aqui a possibilidade dos espaços públicos, e eu traria os espaços públicos em Porto Alegre, as praças, que são fantásticas em Porto Alegre, quando tu compara com outras cidades do interior que não têm tantas praças quanto Porto Alegre, que elas poderiam ter uma dinâmica muito mais rica, e algumas já têm. Umas, tu pega a Redenção, o Parcão, a Orla do Guaíba, é fantástica a dinâmica que tem esses espaços. Só que eu acho que a visibilidade que eles têm na mídia, por exemplo, ainda é muito pouco, é muito pequeno ainda. A importância que eles têm para a cidadania é muito maior do que o espaço que é dado na mídia. Então, esse permanente confronto com a representação que a mídia, ou a grande mídia, produz. Então, a gente fez muita discussão com algumas pessoas, eu tenho discutido com a Kátia Suman, que tem uma rádio, ela tinha uma rádio na Unicinos também, onde a gente discutiu muito isso, mas são espaços restritos, tu não tem o mesmo tipo de impacto que esses outros programas têm. Eu fico um pouco mais satisfeito quando eu vejo alguns programas na Guaíba, agora, que está fazendo uma discussão com o Jurimir Machado da Silva, acho que é 13h começa, onde a questão política está muito presente, e a questão política crítica com relação a um sistema, né, cada vez mais viciado, mas sempre sinto ainda a falta dessa inserção da cidade enquanto tema, né. Quem sabe, na discussão agora do plano diretor, isso comece a aparecer. Então, trazer a temática do planejamento da cidade para a grande mídia também, não como aceitando aquelas soluções mágicas que aparecem no momento em que a revisão está em pauta. E aí o governo já tem uma solução, apresenta, vota e acabou.
Então, uma discussão mais permanente sobre a cidade que a gente quer, porque a cidade está muito complexa. E as soluções que se apresentavam fracassaram, como era aquela dos viadutos que iam resolver tudo. E as coisas vão morrendo assim, as pessoas esquecem rápido, porque também tem um processo de produção do esquecimento, né? E que a gente, de alguma forma, deveria superar. Bom, o Lefebvre, que traz essa questão da importância do aspecto lúdico, do lado lúdico da cidade, e a preocupação é por que esses grandes sindicatos que têm, por exemplo, dos comerciários, que têm as suas categorias, que precisam muito da mobilidade, precisam morar mais próximo do emprego, por que eles nunca entraram e não entram, não conseguem entrar nesse debate, ficam só no debate da questão do confronto com a questão patronal, assim como os grandes empresários só discutem a questão dos juros, dos impostos, e a cidade não aparece como um tema importante, porque é nela que todas essas relações econômicas se consolidam. E, na medida em que a cidade perde essa atratividade, ela também se coloca mal num contexto globalizado, onde todas as cidades estão procurando se diferenciar. Então, na questão cultural, turística e outras questões. Então, acho que isso a gente talvez pudesse problematizar mais. A Jovetovic, ela eu acho que é psicóloga, nome estranho. Ela fala nessa questão do reconhecimento do espaço público como espaço, lugar onde cada um faz o que quer. Então, a lei é a lei, bom, eu faço o que eu quero, porque ali é uma questão bem cultural, entranhada, e como isso ainda dificulta a constituição de uma visão diferenciada, onde o espaço público não tem que ser respeitado, é o lugar onde eu, andando de automóvel, tenho que respeitar as regras do trânsito, andando nas praças, eu não tenho que jogar lixo, tal. E eu acho que isso é importante. Então, e a gente vê na educação das crianças como isso é fundamental, desde cedo, esse aprendizado, onde a gente já passa a reconhecer o espaço como o meu, não, esse é o meu espaço também. Eu quero que ele seja assim, que ele seja agradável. E quando a gente olha algumas dinâmicas, como eu frequento muito a Redenção, tu já tem tudo que é atividade cultural ali. Tu tem música, tu tem gente ensaiando, tu tem trapezistas, tu tem piquenique, tu tem aniversário hoje na praça, tu tem yoga. Quando a gente começa a observar o que é a cidade real, nesses espaços, a gente vê coisas fantásticas acontecendo. E aí até nós, como pesquisadores, acho que deixamos um pouco de lado fazer essa observação mais empírica. As pessoas estão se apropriando ali desses espaços e de manifestações culturais, de manifestações de relações. Ali tu vê casais normais, velhos, idosos, tu vê meninas, casais, tu vê meninos, casais. Então, tu vê a explicitação da diferença no espaço público, porque o espaço ainda permite. Talvez em outros lugares não se permitam, ali ainda se permite. Então, eu acho muito interessante essa possibilidade que o espaço público ainda nos oferta enquanto possibilidade de manifestação cultural, da sexualidade, étnica, todas as classes econômicas, raças, estão ali presentes. E tu andar nesse meio de forma livre te dá uma sensação muito boa. Aí vem uma percepção de que, bom, nós somos um país da diversidade e que ali é um espaço seguro. Eu me sinto plenamente seguro. Então, claro que deve ter alguns momentos em que a coisa fica um pouco diferente, mas procurar, então, valorizar esses momentos, esses horários, esse uso que a população já vem fazendo como um espaço de possibilidade de uma cidade real que respeita a diferença e que acolhe a diferença. Então, ela está aí colocada. Então, acho que isso, inclusive, aparece muito pouco. Se tu vai conversar, talvez, com o prefeito, seus secretários e com os vereadores, talvez eles nem saibam disso. Então, a gente nunca perguntou, né? Será que eles conhecem isso? Será que eles sabem o que é essa dinâmica real da cidade? Eu, em todas as entrevistas que eu fiz e as aproximações que eu procurei fazer, eu acho que essas pessoas não conhecem. Elas não sabem o que é a sua cidade de forma orgânica. Conhecem muito mais cidades de fora do que a nossa cidade. E são os gestores, são os que tomam decisões. Então, até como problematizar isso, né? Como é que a gente poderia... Eu acho que um dos aspectos importantes é que a academia se aproximasse mais e as pesquisas interagissem mais no sentido de mostrar a cidade real.
A cidade desse contexto e que tem coisas positivas e que elas nascem, brotam, inclusive contra essa legislação, contra essa visão autoritária do Estado. Ela ainda assim consegue brotar e aparecer. E aí eu fecho com aquilo que coloca o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad, que eu acho que é possível, sim, ela existe, que pequenas intervenções ajudam muito. Bom, o Faoro também nos fala muito nessa questão da cultura burocrática estatal. Eu acho que o Estado tem aparecido como um grande entrave para isso. A gente sentiu isso no planejamento e no orçamento participativo. Quando tu precisa fazer um tipo de arranjo, um tipo de diálogo com outros setores sociais, que têm condições de dialogar, que moram longe, a burocracia não favorece. Ela é muito difícil, ela é muito cheia de regulações para dificultar esse tipo de participação. Então, ela teria que ser mudada em aspectos onde isso fosse interessante ser mudado. Bom, e o Harvey, que nos fala aqui, também reforça a questão das lutas ao redor da qualidade de vida. Ele fala de várias experiências em cidades no mundo, onde a qualidade de vida parece que está sendo uma categoria onde agregaria vários segmentos sociais, não só uma classe social, onde tu tem demandas desde uma classe média mais alta, média baixa, setores populares, periferia. Então, a cidade também como um novo locus de luta por qualidade de vida, onde ela possa aparecer como uma possibilidade real, trazido por todo esse avanço tecnológico que o sistema econômico nos traz, que é fantástico. As possibilidades culturais, de comunicação, de interação, aonde tu pode fazer aquilo que a Jane Jacobs coloca. Bom, se eu quero ficar agora sozinho, eu posso ficar sozinho. Mas se eu quero estabelecer uma relação com alguém, com a minha vizinhança, eu vou lá e converso. Vou sair, bom, agora eu quero ir no centro, eu quero ir ver um cinema com algumas pessoas. Então, a cidade, eu achei que constituiu essas possibilidades físicas, reais e culturais, para a gente fazer esse tipo de aproximação, mas que um sistema econômico que segue só diretrizes econômicas não permite fazer isso. Ele cria todas essas irracionalidades que a cidade vive, de conflito, de poluição, de degradação ambiental. Mas eu acho que eu não gostaria de trazer só esse lado negativo. Eu tentei trazer alguns positivos, porque a cidade tem isso de bom. Então, eu acho que se jovens profissionais vão percebendo essas novas possibilidades e garimpando essas possibilidades em suas pesquisas, em suas dissertações e teses, eu acho que isso ajuda, eu acho que contribui para tirar da invisibilidade possibilidades que a cidade hoje carrega. Carrega enquanto Tirar da indiferença. E tirar da indiferença e mostrar que a diferença é necessária para a gente se sentir mais universalista, no sentido de, bom, eu consigo conviver com pessoas de baixa renda, com negros, com muçulmanos, com mulheres, homens, com pessoas que têm outras orientações sexuais, sem me sentir agredido. Mas, para isso, tu precisa de ter esse espaço de diálogo, de interação, e que o Estado venha a contribuir e não a dificultar esse tipo de interação. Mas eu acho que hoje a gente está em função do esvaziamento da capacidade da burocracia estatal dar conta dessa diversidade e das mudanças crescentes. Eu acho que está aumentando a responsabilidade dos setores da sociedade civil, das organizações sociais, aonde se produz o conhecimento, ou levar o conhecimento para outros âmbitos que a gente não conseguiu ainda levar, para poder justamente alargar essa representação de mundo das pessoas, que vira e mexe. Eu acho que a gente precisa mexer na representação social que foi constituída, que é uma representação muito dura, que gera sofrimento, que gera medo, e que diz, não, a solução está no mercado. Tu tem que comprar teu carro à prova de balas, tu tem que te armar, tu tem que te fechar. E, sinceramente, quanto mais polícia tem, mais inseguro tu fica. Então, essas contradições, eu acho que a gente poderia e deveria e devem, como profissionais, como pesquisadores, procurar explorar mais, e eu acho que tem possibilidades muito boas que a gente já experimentou, e o orçamento participativo que eu participei, eu acho que foi uma grata experiência, porque ali tu via pessoas de todo tipo expressando seus desejos, suas vontades, gente que pode ser chamada de louco, tal, que sonha, que tem utopia, mas são pessoas humanas, reais, que vivem na cidade. E que em outros fóruns, tu vai numa audiência pública, na Câmara de Vereadores, acabou, não tem isso,
Não interessa, não é por aí que passa. E para que servem os quantos 5.500 municípios, com quantos mil vereadores que temos? Estão fazendo o quê? Estão pensando o quê? Então, essa reflexão fica, né? Que estrutura burocrática de Estado a gente criou, ela está servindo para quê nesse momento? Só nessas questões, né? Então, se isso pudesse ser, de alguma forma, mobilizado, no sentido de, pelo menos, ser mais permeável e menos obstáculo, eu acho que a gente já estaria num caminho onde as respostas que a Etelvino estava buscando, eu também, seriam mais fáceis de serem encontradas. Bom, agradecer a vocês. Obrigado. Milton, muito obrigada. Eu realmente fico muito grata e também grata pelas palavras de esperança, né? Eu acho que esse princípio tem que ser mobilizado novamente. Penso que devemos pensar sobre isso, assim. E acho que levantamos algumas questões bem importantes para nós seguirmos a nossa conversa. Uma dessas é a exclusão funcional, não é? Falávamos ontem da crise, falávamos dessas vontades de viver na sociedade e como é que a gente se entende como diverso. Eu acho que essa é uma questão importante que você traz também, que é como nos entendemos como diversos para que a gente possa rumar e caminhar rumo a essa universalidade, que é o que talvez a gente perceba. E também, se a gente não compreende a complexidade do modo de vida dos outros, a gente está em risco. E eu acho que isso está acontecendo conosco. Nós estamos em risco porque não conseguimos compreender a complexidade dos outros modos de vida. Falamos dos grupamentos indígenas vivendo na cidade, e a cidade também é lugar de índio. Falamos, enfim, de outros grupamentos que vivem na cidade e como é que a gente se relaciona com isso. Nós pensamos, e esse desafio que tu nos coloca, de que para viver o diferente, a diferença, enfim, essa riqueza na diversidade, para viver essa cidade, nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo. Nós precisamos de um tempo de acolhimento, um tempo de realização, um tempo de reprodução. Onde é que está esse tempo? Essa é a minha pergunta, que também eu acho que compõe a nossa... porque a possibilidade de viver os espaços públicos, ele também tem muito a ver com essa questão. Bom, aqui também a gente levantou, continuando a nossa conversa, entre a questão da cidade e da vida urbana. Né? Quando tu colocas do encantamento de viver na cidade, do encantamento de espaços, de cantinhos, de lugares, de silêncios ou de barulhos, enfim, nós estamos falando também de uma vida urbana. Mas, e aí? Os condomínios, a cidade murada, estamos falando da mesma? É atravessada por essa percepção de vida urbana? Como é que... Isso eu falo do alto da minha ignorância, assim. É uma pergunta que faço. Depois, assim, o que é que representa esses dois espaços interessantes da gente pensar? Uma vontade de rua e uma negação da rua completa. Pensando também que a cidade e essas concepções de cidade são atravessadas por outros, tanto você fala na sociologia e tudo mais, nessa questão tão transdisciplinar, e a Etelvina traz a questão do direito também. Então, eu fico pensando nas concepções de higiene, de limpeza, não é? De novo, a situação do fora dentro, né? Quer dizer, do jogar o lixo fora, e nós vamos falar sobre isso hoje de tarde. Quer dizer, o que significa jogar isso? É tirar das nossas vistas, não é? Porque ele continua ali, e independente de nós vamos morrer e esse lixo vai ficar. Nós temos ilhas de garrafa PET hoje no mundo. Faço outra ponte, assim, que são essas concepções de espaços e lugares e territórios do vazio. Né? E quando fala quem é que ocupa esses vazios, há pouco tempo me lembrei do Alain Corbin falando que o mar era um território do vazio. Hoje o mar não é território do vazio, e não é território do vazio para ninguém, nem para as gentes, e
a imagem ali de Shangri-La, né, nos mostrando essa questão. Então, eu vou perguntar, eu acho que já dando para organizar as nossas perguntas, né? As nossas questões em relação a essas palavras. E enquanto a gente se organiza, mais uma questão que é essa história juntando essa das nossas concepções de higiene, de asepsia, de ruas ventiladas, abertas e tudo mais, em oposição a agrupamentos e a bairros que são ocupações e que, né, não têm essa mesma disposição, digamos assim, preconizada pelo desenho das cidades. Em quem é que a gente se espelha mesmo quando pensamos nessas cidades? É a cidade de quem para quem? Né? Ontem o Paulo trouxe uma reflexão que é a vontade de rua. Né? Nós vivemos isso depois, nós vivemos isso aqui recentemente na Cidade Baixa, quer dizer, essa vontade de rua, como é que ela está sendo reprimida, né? Recalcada, enfim. Essa vontade de rua que a Sinara falou é uma coisa, é uma observação que eu faço. Porto Alegre, se monta uma praça, monta um parque, ele é imediatamente ocupado, né? As nossas praças, elas não são vazias. O Parque Marinha do Brasil, ele, nos mais variados horários, tem gente caminhando, correndo, andando de skate, andando de bicicleta, olhando o pôr do sol. A Redenção é ocupada o dia inteiro, né? E a Cidade Baixa sempre foi primeiro o Bonfim, houve uma migração, né, do Bonfim para a Cidade Baixa. A Cidade Baixa lembra muito o Bairro Alto, lá em Lisboa, é o território da diversidade, né? É o território da diversidade. E aí o que acontece? Pouco tempo atrás, a questão de meses, a população, a gurizada, os bares têm que fechar à meia-noite, então a gurizada fica na rua porque não quer dormir à meia-noite, 1h, enfim, e foram atacadas por bombas de gás. Né? Então, quando a rua, que é o espaço de todos, ela é ocupada, ela está sendo... Eu sei que prejudica sono, enfim, mas existe outra forma de trabalhar com isso, não com bombas. Né? A gente está vivendo hoje, em Porto Alegre, uma situação inusitada, eu acho. A gente está vivendo numa cidade que a gente não imaginava que fosse viver, né? Onde museu exposição é fechada, né, por meia dúzia de pessoas, né? Onde o orçamento participativo continua existindo formalmente, mas nos últimos anos que eu trabalhei na prefeitura, os cadernos do orçamento participativo, eles aceitavam uma demanda da comunidade e a destinação orçamentária era 0. No caderno. Não é? Não, foi destinado um valor e não foi aplicado. Não, a destinação era 0. 0 recurso. Né? Então, como é que se desmoraliza uma esfera pública que foi arduamente conquistada? Né? Eu me lembro das primeiras reuniões do orçamento participativo, em 1989. Nós íamos a equipe da Esmóveis, Secretaria do Planejamento, para discutir e tal, e nós éramos um número maior do que moradores. Né? E, aos poucos, foi se consolidando, eles acreditaram, porque aqueles investimentos, aquelas prioridades que eram colocadas, elas eram efetivamente cumpridas, com mais vagar, com menos vagar, dos recursos dos cofres, mas existia uma credibilidade, né? Existia uma credibilidade nos conselhos, né? A negação dos conselhos institucionalizados, de participar desse conselho grande, dessa esfera pública, né, não estatal, que foi criada, né, a negativa, por quê? Porque eu sou institucional, eu sou conselheiro do plano diretor por uma portaria e eu não preciso ir na reunião do orçamento participativo discutir com a comunidade, eu vou participar da discussão técnica. Né? Então, esse sentimento, né, afastando.
essa questão do medo que o Milton falou, estou aproveitando enquanto não surge nenhuma pergunta, eu vou falando aqui. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa, uma promotora, muito querida, uma pessoa muito legal, e estava procurando uma creche para colocar a sua filha, e ela optou por uma que tivesse câmeras de vídeo em todas as salas, para ela ter condições de saber o que estava acontecendo com a sua filha todos os minutos em que ela estivesse na creche. Eu fiquei chocada com isso, né? Nessa questão da cidade morada, eu lembro de um exemplo de uma arquiteta com quem eu trabalhei há um tempo atrás, num projeto, que ela é uma arquiteta contratada pela Caixa Econômica Federal para fazer a avaliação dos imóveis para financiamento, e ela foi fazer uma avaliação no Parque Quinor, que é um condomínio fechado desse tipo loteamento fechado, e ela não usa carro, ela se desloca por ônibus, bicicleta ou a pé. Ela foi de ônibus, tentou entrar na guarita, ela ia prestar um serviço para uma pessoa que estava adquirindo um imóvel ali. Não foi aceito, ela não pôde entrar pela entrada onde só entram carros. Ela teve que fazer toda a volta, e quem conhece sabe como é grande aquele loteamento, aquele condomínio, toda a volta para entrar pela entrada de serviço. Tá? Então, essas segregações, né, que ela seria uma pessoa autorizada a entrar. Ela foi prestar um serviço lá dentro. Né? Os administradores conhecem pouco a vida da cidade, né? Tu falaste. Eu me lembro do judiciário conhece pouco a vida dos cidadãos. Né? Os promotores e os juízes conhecem pouco a realidade sobre as quais eles estão decidindo. Eu me lembro do meu sogro, que advogou 40 e poucos anos, ele me dizia assim, juiz tem que ganhar pouco, porque juiz tem que saber qual é a realidade. E eles contrapunham que eles tinham que ganhar bem para não serem corrompidos. Né? Então, a gente está vivendo uma sociedade, que valores são esses que a gente está vivendo? Né? A gente está vivendo uma sociedade que o valor principal é o individualismo. Cadê o humanismo? Né? Acho que está nos faltando humanismo. Quando eu me aposentei, me perguntavam se eu não ia advogar. Eu disse, não, eu não quero mais contato com o judiciário. Eu cansei, 36 anos advogando no judiciário. Não dá mais, não dá, porque os juízes ganham mais de 30 mil reais, eles precisam de 4 mil reais de auxílio moradia e acham que ganham pouco. Isso é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. Os juízes na Europa não ganham isso. A gente está vivendo um momento que essa discussão aqui é importante, no sentido da questão da segurança está ligada ao dinheiro e o dinheiro está ligado ao medo. Acho que a gente está vivendo uma época de pânico. Eu acho que todos nós estamos com síndrome do pânico, porque se eu tenho que saber o que está acontecendo com a minha filha na creche todos os minutos do dia, é pânico isso. Eu não tenho segurança de deixar com uma pessoa, com uma profissional. Né? Eu só conversando enquanto não estava surgindo perguntas. Aí. Então, vou dar o testemunho do meu filho, então, que isso numa escolinha aqui no Bonfim, a importância da rua para eles. E o tipo de segurança que a gente estabelece. Para ver, quando tu tem proximidade, interação com professores, com uma direção de escola, tu tem uma outra percepção. Sem dúvida, lá nunca se pensou em botar cama de jeito nenhum. Então, eu conheço as professoras, conheço a linha pedagógica e acompanho a chegada e a entrada dos pais. É fantástico, porque para a criança muda muito a rotina depois que ela saiu da guarda do professor e vai para os pais. Na frente da escola tem uma grade e um patiozinho que elas ficam. Aquilo ali é a alegria delas. Porque ali ficam os pais esperando até chegar o carro, o Uber, o táxi, o marido que vem buscar, as mães que vão buscar os filhos. E ali é um espaço de convivência. Eu comecei a me dar conta como aquilo é fantástico na formação das crianças. Então, a escola é um momento lá dentro, disciplinado, tal, e depois tem um espaço lá de fora de espera. E aí elas interagem, fica dentro, então, no pátio, que tem uma grade, e depois se abre o portão, e os pais vão saindo. Alguns vão a pé, que moram aqui no Bonfim perto, e vão com as crianças. Então, a criança vai aprendendo a sair, junto com o pai, usando as calçadas, sem problema nenhum, claro que tem um trânsito intenso, tem alguns cuidados, mas ela vai aprendendo
a viver na cidade, usar a rua, a calçada, e é fantástico como elas vão gostando disso. Daqui um pouco para ali no mercadinho para comprar alguma coisa. Quer dizer, a interação que ela vai tendo com a cidade é uma interação diferente dessas pessoas que saem de carro ou deixa a criança lá, entra, às vezes dentro de uma creche que entra de carro lá dentro, sai. Não tem nenhuma conexão com a via pública, com a dinâmica real das pessoas passando. E tem velhos, tem jovens, tem estudantes, tem de tudo ali. O Bonfim é bastante diversificado. E criaram também um projeto de biblioteca, como é que eles chamam? Biblioteca na rua, livraria na rua. É um poste com uma caixa de madeira onde se colocam livros, quem quer pega. Eu já vi coisas fantásticas ali, pessoal do lixo que vai, do caminhão do lixo que para olhar ali, vê, tem uma coisa interessante, leva embora. Tem velhinhos que pegam e deixam. Tem papeleiro que às vezes tem que dizer, não, mas não é para levar embora e vender os livros. Tem de tudo ali. Tem pessoas de uma outra biblioteca que iam botar fora, os exemplares deixam ali. Então, tu tem uma circulação que só tu acompanhando essa dinâmica, que é muito capilar, que esse tipo de profissional, por exemplo, que tu estavas falando, que deveria ter um pouco mais de conhecimento, não tem. Para eles, isso não existe. É uma coisa invisível. Então, isso eu acho que cria uma armadilha, tentar buscar segurança através de toda a tecnologia e o aparato ou o isolamento. Eu vou me proteger lá. Quando isso, na verdade, tem muito de ilusão, porque a segurança real é de relações sólidas. Relação com professores, no sentido de poder conversar sobre problemas que estão surgindo no desenvolvimento da criança, que é muito complexa, a educação de uma criança no mundo de hoje. Se vocês pegarem as pesquisas, por exemplo, que eu peguei aqui até falando em solidão, o último congresso de psicologia norte-americano está alertando, olha, o problema da solidão vai ser tão grave, está se tornando tão grave quanto da obesidade nos Estados Unidos e vários países do mundo. As pessoas estão morando mais sozinhas, não estão se relacionando tanto, e essa solidão está começando a aparecer como um desencadeador do suicídio, que já é grave nos países nórdicos, nos países mais desenvolvidos. Então, tem problemas que a sociedade moderna está criando que não existiam até então. O que eu percebo é que as nossas lideranças políticas que tomam decisão, parece que esses caras não conhecem isso, eles não estão acompanhando isso, não são atualizados. E, ao tomar decisão, isso é complicado, porque eles tomam decisão que nos afetam, e eles nem sabem disso. Então, daí vem uma lei lá que tenta regulamentar a alimentação das crianças, e diz, mas para que isso? Não estão percebendo que as crianças hoje estão comendo coisas inadequadas, estão se tornando obesas de forma prematura e podia ser diferente. Então, isso para mim é segurança. Segurança alimentar, segurança nas relações. Na verdade, estamos aqui perguntando se a segurança, a oposição é o medo. É? Acho que a sensação. Então, tu precisa disso aqui para ser. Obrigada. Tá. Bom dia, então. Meu nome é Rosana, eu sou arquiteta e eu trabalho na Metroplan, no setor de parcelamento do solo, e eu também sou professora de urbanismo na Unifim. Eu tenho 2 perguntas, ou mais, talvez. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pelas explanações. Acho que é essencial nós falarmos desses temas quando nós falamos de cidades das indiferenças. Primeiramente, sobre o tema condomínios, é um tema que nós abordamos constantemente, porque eu trabalho no setor de parcelamento do solo. Então, eu gostaria de perguntar para a Maria Teovina o que ela acha, porque é uma dúvida mesmo que eu tenho. Todos nós temos, eu acho, lá no nosso setor, na questão dos condomínios, porque a lei estadual ela limita o tamanho dos condomínios em 3 hectares, enquanto as leis municipais, algumas leis municipais da região metropolitana
divergem nesse sentido e permitem condomínios muito maiores. E muitos municípios acham que não é necessário atender à lei estadual. Só que nós temos essa dúvida, temos um embate constante, porque, ao meu ver, parece que a lei estadual regula e a lei municipal... Na própria lei diz, né, que a lei municipal poderia... tem um artigo que diz que, conforme a lei municipal, poderia ser diferente se tiver num quarteirão estruturador diferenciado, alguma coisa assim. Só que geralmente não é o caso. E a lei municipal sempre quer fazer diferente, né? Então, eu tenho essa dúvida. Se a lei municipal não deveria primeiramente atender à lei estadual e depois, então, ela ser regrada. Pode ter uma exceção, mas não ter 24 hectares, por exemplo, como é o caso que nós vemos em muitos municípios da região metropolitana. Porque no momento que todas as leis municipais atendessem essa regra de 3 hectares, eu acredito que diminuiria um pouco desse problema, né, de nós termos os mega quarteirões, termos toda essa insegurança nas vias que a gente vê, porque tem vários bairros que nós vemos que são totalmente murados e tem toda essa insegurança nas vias, né? Enquanto existe essa sensação de segurança interna, a insegurança externa é enorme, né? Como tu mesmo nos mostrou, né? Enquanto o loteamento para a cidade é muito melhor, tem os espaços públicos, tudo garantido, né? Primeiro, essa pergunta. Eu queria saber do ponto de vista jurídico, né? Se as leis municipais elas se sobrepõem à lei estadual, que eu tenho essa dúvida pessoal, assim, eu às vezes, várias vezes os processos vão para o setor jurídico lá mesmo, né? E para o Milton, eu gostaria também de fazer um questionamento no sentido que ele falou assim, que acha que tem pouca mídia, né, da cidade enquanto tema, e que acha que deveria trazer a temática do planejamento urbano nas cidades para discussão na mídia. E eu concordo, e eu gostaria de saber o que ele acha, então, de o governo propor a extinção do órgão de planejamento urbano estadual, né? Eu acho que, além da mídia, se nós temos um órgão... só a opinião pessoal, né? Se nós temos um órgão de planejamento urbano, além de faltar na mídia, eu acho que o que mais que está faltando, né? Para o nosso estado, para a nossa cidade. Só um ponto para reflexão, eu acho. Essa questão é bem jurídica mesmo. A Constituição Federal de 88, ela reconheceu o município como um ente da federação. Antes o município não era, né, que não existia na Constituição como ente da federação, né? E ela fez um sistema, ela criou um sistema de repartição das competências muito delicado, né? Então, ela tem um artigo que diz o que é competência da União e tem um artigo que diz o que é competência dos municípios e depois tem um artigo que diz que a competência do Estado é tudo aquilo que não for do município e não for do Estado, né? O Estado, então, na matéria urbanística, a União, matéria urbanística e o Estado junto, ele fica com a elaboração das leis gerais, né? E os municípios, eles regulam o interesse local, certo? Na questão urbanística, o que é interesse local e o que é interesse geral é complicado definir, né? É complicado definir. A lei estadual ela é de 1994. Então, nós temos a Constituição Federal em 88 e a Lei Estadual de Desenvolvimento Urbano, 10.116, de 94. Ela estabeleceu regramentos que são normas gerais,
que seriam da competência da União. Ela estabeleceu normas que seriam regionais, de competência do Estado, por tratar, né, aplicáveis em todo o Estado, e estabeleceu normas também cujo conteúdo é de lei municipal, em função da ausência de leis municipais urbanísticas na grande maioria dos municípios, né? Então, padrões urbanísticos, digamos assim, eles são regrados pela lei local. Então, a lei estadual, ela se aplica, né, com relação ao padrão urbanístico, tamanho de lote, inclusive o limite para condomínio, ela se aplica onde o município não tiver. Bom, dito isso, o que eu quero dizer, o que eu penso com relação ao tamanho desse, digamos assim, a superar esses 3 hectares, o município de Porto Alegre é 2 hectares, né? Há necessidade, no meu entendimento, de ficar demonstrado que o interesse local justifica condomínios com área superior à da lei estadual. Entende? Legalmente, no meu entendimento, está dentro da autonomia municipal estabelecer esse padrão, apesar de eu não concordar com esses padrões que estão sendo colocados, inclusive superados em muito, né? Esses condomínios lá no município de Xangri-Lá não têm 3 hectares. Né? Eles para mais de 20. Né? Então, o interesse local deveria demonstrar, o exame da realidade do município deveria demonstrar a possibilidade de flexibilizar um pouco esses 3 hectares, mostrando que não vai haver problema na circulação viária, que não vai haver... Mas não é o que parece, não é o que acontece. Na realidade, se coloca o interesse, né, esse interesse que manda, não o interesse excluído, mas o interesse que manda, e a lei acaba recebendo, acolhendo esse... Infelizmente, o município tem, digamos, infelizmente, considerando o que está se criando, né, tem competência para disciplinar e para, inclusive, superar, no meu entendimento, né, para superar esse limite da lei estadual. Por quê? Porque a lei estadual, nesse ponto, ela está entrando no que é matéria de lei municipal. Tá? E só um pouquinho com relação a essa questão do planejamento, é para ele, mas eu preciso falar, porque eu trabalhei muito com isso também. O que eu penso é o seguinte, está se optando por um modelo de substituir o planejamento, o pensar, né, pelo executar. Porto Alegre tinha uma Secretaria do Planejamento que foi criada em 1974, eu acho, por aí, né? Foi substituída por uma Secretaria de Urbanismo, que é muito diferente de planejamento, né? E agora é outra secretaria que eu já nem me lembro mais o nome, né? Foi substituída porque existe um processo de sucateamento das instituições para fazer com que seja necessário a substituição, né? Então, no município, esse processo aconteceu, no Estado, né, tá se propondo, está acontecendo, não sei, né, mas, enfim, é uma opção que, no meu entendimento, ela vai contra o interesse público, o interesse de uma cidade mais adequada, mais humana. Bom, eu acho que essa questão da Metroplan me parece que é um problema de ajuste das estruturas do Estado a novas necessidades que a gente tem, que são muito diferentes da década de 70, 80, aonde começou a aparecer a baixa capacidade de executar, de fazer planejamento em função de ideias, concepções de estruturas antigas, né? Acho que a própria FE poderia ser pensada assim. Eu não imagino que a melhor solução seja a extinção, porque tu precisa da função planejamento, mas tu teria que mudar a forma de relação dentro do conceito de órgãos federativos ou estruturas federativas, onde tu tem uma instância federal, estadual e municipal. Na prática, sempre que eu pesquisei, a interação entre essas instâncias é muito ruim. Geralmente, aquilo que o Faoro analisou enquanto os donos do poder, quem está na hierarquia superior manda, o resto cumpra-se e faça. Se tem como fazer ou não, tu não pergunta. A gente conhece que boa parte dos municípios, e
20 anos atrás era pior ainda, não tem estrutura administrativa, de conhecimento, de capacitação técnica para fazer muitas coisas que se pedem, que a legislação exige, que se façam de uma forma adequada dentro de uma visão de planejamento. Aí a pergunta, por que a Metroplan não conseguiu se articular melhor com essas necessidades, demandando, seja a capacitação do governo federal, para incorporar ao patrimônio municipal local essas competências técnicas, para fazer uma gestão mais integrada e com autonomia? Eu nunca entendi o exemplo do polo petroquímico. Polo petroquímico, e a Metroplan estava envolvida nisso. Foi implementado e foi dado toda a questão da arrecadação, ficou tudo para um município pequenininho, Triunfo, e se deixou de lado todo um outro município maior que tinha toda uma estrutura, que é Montenegro, né? Onde os operários ficaram, toda a demanda social ficou do outro lado. Por que esse modelo de planejamento, por que se permitiu esse modelo de planejamento, onde a arrecadação que vem do polo, que é das maiores, é o município que mais tem o PIB per capita, por causa do polo petroquímico, por que não se distribuiu regionalmente? Por que a competência técnica não atuou aí para dizer, não, tem que ser diferente? Então, foi os coronéis que disseram, tem que ser assim, e criou um problema gravíssimo de corrupção. Quer dizer, para mim, esse é um exemplo típico de planejamento mal feito, né? Onde a solução não é acabar com o planejamento, não, é fazer um planejamento regional. Então, um empreendimento de porte tão grande, ele tem um impacto regional, e os benefícios dessa arrecadação deveria ser para toda a região, e não para um único município, onde tem um prefeito que é eleito por um eleitorado que não sabe de nada, não conhece nada. Quer dizer, onde é que está a articulação entre o econômico, o político e a capacidade de gestão para o futuro? Então, acho que é um exemplo. E eu acho que hoje a Metroplan teria que se recolocar nesse novo contexto, onde os municípios são tensionados pelo mercado, pelo setor imobiliário, para fazer empreendimentos que, muitas vezes, eles também não sabem como decidir, ou decide dentro daquela lógica. Não, vai gerar emprego, bom, toca lá. Como a gente vê, né? Então, esse tipo de simplificação que eu me refiro quando o nosso debate na mídia ainda ele é muito fraco, é muito precário. É nesse sentido que eu acho que o espaço na mídia devia ser mais reivindicado, devia ser mais ocupado para fazer uma reflexão sobre as nossas cidades mais sistemática, onde, quando surge um momento para discutir o plano diretor e outras legislações, tu tivesse mais informações e uma opinião pública mais preparada para entrar no debate e influenciar. As matérias que eu tenho lido no Sul 21 são muito qualificadas, muito boas. É um instrumento novo de divulgação, mas eu acho que ele ainda é limitado, mas é importante. Eu citei aqui a Kátia Suman, que faz um debate sobre sustentabilidade na rádio da Unicinos, também muito interessante. A revista IHU da Unicinos, onde eu também dou aula como professor, ela tem temas muito interessantes dentro desses novos paradigmas que a gente está discutindo, mas eu acho que ainda são meios de divulgação e disseminação do conhecimento, da informação limitados. Tu precisaria ter uma integração muito maior. A gente, quando olha a rádio da Universidade da URGS, ou aquela TV que passa no canal fechado das universidades, por que aquilo funciona daquele jeito ainda, uma coisa que parece do início do século, quando o aniversário foi criado? Por que esses meios ainda não são permeáveis a esse tipo de debate? O que trava isso? O que dentro da burocracia ainda, por que se tem essa visão? Quando a formação de uma opinião mais qualificada seria fundamental. E hoje tu tem essas mídias com essa possibilidade. Então, eu acho que esse debate é um debate tão rico e tão necessário que poderia envolver e deveria envolver todas as universidades metropolitanas, para fazer um debate mais qualificado, para começar a capilarizar e enraizar mais essa discussão. Eu não sei como fazer isso, mas a gente percebe que os meios técnicos estão aí disponíveis. O que falta é uma decisão política para que isso aconteça e venha a favor do planejamento como uma ferramenta necessária, e não como uma coisa que se joga fora agora e tu vai só executando. Isso é um suicídio nesse contexto de complexidade crescente das cidades, né, onde tu precisa cabeças para tomar decisão. Eu queria só citar um exemplo aqui da onde vem a nossa segurança, né?
Tem um lema ali no Exército, o Terceiro Exército, ali na Cidade Baixa, que diz: a arma mais potente é o homem. Está ainda escrito ali. E aí eu fui pegar uma matéria do que aconteceu em 1983, que um oficial russo, o Stanislav Petrov, através da sua habilidade, da sua competência técnica e clareza, evitou talvez um conflito nuclear com os Estados Unidos, porque todo o sistema de informática russo interpretou a chegada de mísseis atingindo a União Soviética. E ele disse: não, isso não pode ser. E depois chegou à conclusão que era raios solares, que o sistema se enganou. Então, o sistema, com toda a tecnologia, pode cometer erros e enganos. E aqui tem um exemplo que saiu agora no Correio, de 9 de 2017, que se ficou sabendo, de que um general bem informado e que sabe tomar decisões evitou uma catástrofe. Então, a decisão humana ainda, e gente com qualidade, com capacidade de tomar decisões, é imprescindível. Então, é meio ilusão achar que a tecnologia resolve todas as nossas inseguranças e que vai ser capaz de substituir o homem. Eu acho que ainda a gente está muito longe disso. Então, a boa formação, o conhecimento circulando, ele ainda é fundamental para uma boa tomada de decisão. E eu acho que para o planejamento isso é fundamental, né? A gente sabe disso. Obrigado. Questões? Bom, nós demos importantes passos em relação à compreensão do que significa pensar essas indiferenças, do que significa nos colocar diante delas, do que significa se reconhecer e saber o que nós fizemos diante das nossas falências, né? Quer dizer, da nossa incompletude e tudo mais. Esse encontro, ele diz para nós muito sobre o que significa juntos pensarmos, ou não só saídas, mas compreender esse entorno, né? Compreender esses entornos. E nós aqui falamos desses nossos espaços burocratizados e enrijecidos, como eles também são reflexos e promovem orientações, né, valorativas de como a gente vai agir. Nós temos essa pressa, né? A pressa, a aceleração, e a gente estava pensando nessas outras áreas, digamos assim, que vai capilarizando, pois a gente tem isso na área da saúde também, não é? Das inseguranças alimentares e tudo mais. Nós temos isso em outras áreas do conhecimento, em que a gente vai penetrando nesses lugares, nessas bolhas, e não conseguimos nada além da reprodução. Ontem falamos de um silêncio. A gente reproduz um silêncio. A cidade, ela não pode ser surda desse jeito, né? E nós reproduzindo isso. Lívia? Acho que traz um conhecimento para a gente, e eu só queria colocar uma questão assim para a gente pensar a respeito, que nessa discussão toda da insegurança individual, né, mesmo que seja a segurança interna do condomínio, e a segurança interna para quem vive no condomínio e a externa para quem circula pela rua, essa questão do indivíduo, a gente pensar o condomínio pensando nesse indivíduo. E como provocação assim para a mesa, como é que a gente poderia ler o significado disso para a estruturação da cidade e o custo ou os custos que isso significa para a cidade? Se a gente tem uma sequência de condomínios, como a gente costuma ter, um do lado do outro, aí quando a gente sabe que tem um loteamento, o loteamento doa espaço para a cidade, o loteamento doa as vias, doa espaço para praça, espaço para uso institucional e tal, e o condomínio não, né? Então tu tem aquela sequência de condomínio cercado. E o que significaria isso de custos para a cidade, né? Porque gera uma desestruturação da cidade.
É legal, tu pode fazer, mas isso tem um custo. A Maria Teovilda está dizendo, e quem mora aqui e atravessa tudo isso para chegar lá? Para essa pessoa é um problema. Para todas as pessoas que circulam no entorno do condomínio, que tem 4 lados fechados e uma portinha de acesso com uma guarita, mas e para a cidade? O que isso significa para a cidade? Quando a gente tem uma quantidade em algum momento, o município vai precisar ir ao mercado para comprar área para construir uma unidade básica de saúde, para colocar uma creche, etc., etc. E esse ganho do condomínio é um ganho que é apropriado pelo proprietário daquela terra, que tem uma supervalorização dessa terra, porque ele utilizou tudo, todos aqueles 30% que ele teria que doar para o Estado, no município, no caso, mas o Estado, ele utiliza dentro. Então, ele tem uma superutilização daquele espaço e não vai nada para o município, não vai nada para a cidade. Tá? Então, eu acho que também tem um pensamento sobre isso que a gente poderia elaborar ou discutir em cima disso, no sentido de se pensar o papel do Estado mesmo. Né? Como é que o Estado legisla permitindo esse tipo de forma de ocupação do Estado? Como é que a gente permite isso? Porque é um completo sem sentido para o município. É uma perda que não tem significado algum. Como é que eu posso abrir mão, enquanto município, dessa sequência de áreas que daqui a pouco eu município, vou ter que ir lá dar conta, porque eu abri mão do direito que eu tenho de receber áreas? Quer dizer, quando o município for ao mercado, o que vai acontecer com ele? Vai haver uma contrapartida generosa do empreendedor vendendo a terra com preço mais acessível? Isso é uma questão. E a outra questão que eu gostaria da gente colocar, acho que porque em algum momento um de vocês falou da questão dos valores, e a gente teve essa discussão ontem aqui, é o quanto a gente está se colocando numa posição de discutir direitos de acesso à cidade, ao grupo, à praça, etc., 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 e a gente não está discutindo ou abriu mão da discussão sobre a transformação. Eu sei que é uma conversa que não tem fim, né? Mas eu acho que para a gente colocar uma possibilidade de continuação desse debate para o futuro, e a gente tem pensado em organizar um segundo evento desses em abril, no dia 18 e 19 de abril, inclusive, já está até meio com data marcada, a gente precisaria, talvez, amarrar um pouco nessa direção. Claro que é uma provocação, assim, não estou esperando que ninguém dê uma resposta acabada para isso, mas não sei. Bom, essa questão dos condomínios, eu acho que realmente falta a gente fazer uma discussão sobre o que eles vêm representando para nossas cidades, em termos positivos e negativos, e possibilidades de fazer uma interlocução diferente com os tomadores de decisão, porque existem espaços que, em tese, deveriam ser mais usados, por exemplo, escolas de governo, tem lá no Legislativo Municipal, assim como as comissões, na Assembleia Legislativa também. Tem algumas comissões que fazem discussões mais para elaboram depois cartilhas, tal, mas
O que eu não sinto é o uso desses espaços para fazer uma discussão mais orgânica e sistemática permanente, até para orientar quem toma a decisão, vereadores e outros. Então, parece que a gente está sempre premido pela lógica de um tempo que, bom, quando surge, está todo mundo... tu tem que ter já uma opinião sobre aquilo, sem uma fundamentação e uma reflexão a priori que são necessárias. Então, me parece que falta isso, a gente não consegue quebrar a rotina das instituições e introduzir esse outro debate sobre a cidade que a gente está construindo, com uma série de promessas, e que são promessas que talvez acenem para uma série de problemas futuros que o município vai ter que resolver, e que hoje ninguém está se dando conta, ou não se dá conta, porque também não tem tempo nem para fazer uma reflexão necessária sobre isso. Então, como quebrar essas rotinas? Isso me chamou a atenção quando eu fiz a minha tese, que um dos entrevistados colocou isso. As rotinas não deixam a gente fazer essa discussão que todo mundo acha importante, mas tu não consegue entrar. Então, é uma espécie de uma máquina que tem a sua dinâmica própria e que tu não entra com temas que tu percebe que são relevantes, mas tu não consegue fazer a discussão sobre ele. Ninguém tem tempo. Realmente é difícil dizer como é que tu quebra essa rotina que ela é, de certa forma, produz invisibilidade, ela não é qualificadora, e eu acho que as transformações da cidade são cada vez mais crescentes, e não é porque eu quero, porque o Milton, porque eu estou ouvindo, porque os pesquisadores querem, mas o processo de modernização está tão acelerado que quem toma a decisão teria que responder aos problemas que a modernização vai criando, e não aquela fantasia maluca que modernização é só coisa boa. Os aplicativos que a gente está percebendo é um exemplo, né? O Uber cria problemas aqui, mas está criando lá em Londres. Então, as coisas estão cada vez mais conectadas e são rápidas. E o que eu percebo é que quem está tomando decisão não tem uma qualificação ou uma assessoria necessária para tomar as decisões com a qualidade que essas decisões precisam. Então, como a gente viu a discussão do Cais Mauá, o que está ali naquele relatório de impacto ambiental é tão ridículo, não dialoga com esse contexto de mudanças rápidas e transformadoras. A solução que se apresenta ali são coisas, bom, para dizer que cumprimos uma lei, está ali e tal. Ninguém leu, tal, na audiência pública, uma briga que ninguém entende direito o que está acontecendo ali. Então, esse tipo de criação de um fórum mais sistemático, fazer uma discussão sobre essas transformações, o papel desses condomínios, quando eu falei desse que eu vi coisas positivas, que as pessoas estão tentando ter que dar soluções em cima de uma tecnologia que acabou ali, bom, é o que eu consigo comprar, vou morar aqui e eu preciso resolver meus problemas. Então, esse tipo de análise mais capilar, que as pesquisas poderiam orientar, eu acho que falta para a gente. Porque, por exemplo, essa percepção de segurança que os moradores têm nesses condomínios, qual é a mesma percepção que eles têm? Tem alguma pesquisa que eu possa acessar e depois confrontar com dados empíricos de violência? Porque a percepção é uma coisa, mas os dados de violência que estão acontecendo dentro dos condomínios, fora dos condomínios, para poder nos orientar melhor como pesquisadores, eu acho que isso também nos faz falta. E aí essa discussão mais sistemática ela seria importante para isso, para orientar os planejadores. Dentro daquela discussão do Cidade Constituinte do Plano Diretor, acho que Etelvina se lembra, como fez falta esse tipo de capilaridade que não vinha da sociedade civil, não vinham respostas mais qualificadas. É só os especialistas que se constituíram dentro de uma tradição que tinham alguma ideia do que fazer para a cidade, mas com muita insegurança. A gente não poderia dizer, bom, qual é o impacto que isso vai ter no futuro, que resultados vai ter, até pela nossa falta de tradição de acessar as pesquisas e ter um banco de dados, de pesquisas, de informações para a gente poder se municiar. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que eu me referia, que faz falta essa discussão mais sistemática para dar respostas para isso que a Lívia acho que coloca em relação aos condomínios. Né? Falei antes, né, a lei veio a reboque do fato, né? Principalmente a lei urbanística, né? O direito urbanístico é um direito recente, né? E a regulação de loteamentos, a primeira data da década de 60, né? E ali ficava definido, não existia condomínio, não existia previsão de condomínio, e ficava definido que
aquelas áreas de circulação que o loteador propusesse, bem como as de praça, ficavam já reservadas ao uso público, né? Então é uma primeira, como é que se diz, o primeiro reflexo da função social da propriedade. Quando a gente estuda a faculdade de Direito, a propriedade é um direito? Não. A propriedade é um feixe de direitos e deveres. A propriedade obriga, né? Obriga a pagar imposto, obriga a fazer manutenção, e a propriedade de uma gleba, para a utilização, obriga a abertura de vias e tal. Bom, depois disso veio a 6766, que estabeleceu como requisitos percentuais específicos para essa destinação. Na lei anterior não tinha percentuais. Função social da propriedade, né? Definição de que, para utilizar daquela forma que ele pretendia, ele tinha, sim, que reservar áreas públicas para fazer frente às demandas, para articular aquilo ali à cidade. Os condomínios surgiram aqui dos fatos. Como eu falei, o Parque Quinor foi dos primeiros, e eles utilizaram a lei de condomínios e incorporações e não tinham um regramento urbanístico para estabelecer padrões e tal. Eles observaram os padrões do plano diretor para tamanho de lote dentro do condomínio. Então, eu penso que o que aconteceu ali foi regrar uma situação que já vinha acontecendo, e se estabeleceu o padrão máximo de 22.500 metros quadrados, porque era o tamanho do quarteirão, e, teoricamente, naqueles 22.500 metros quadrados, pelo plano diretor, poderia construir um prédio vertical. Então, se pode um prédio vertical, condomínio por unidades autônomas, pode também um prédio horizontal. E não haveria necessidade de destinação de áreas públicas, nem na hipótese do condomínio vertical, quanto no condomínio horizontal. A excrescência surge quando começa a trabalhar com condomínios de porte muito superior, onde realmente não há destinação, não há nenhuma contribuição, não é? Eu não gosto do termo doação. Não há contribuição para fazer frente ao interesse público. Então, é uma excrescência completa, né? Eu, na revisão do plano diretor, a minha proposta, se eu conseguir propor alguma coisa, vai ser a exclusão do capítulo dos projetos especiais, né? Acabar com os projetos especiais e manter somente a operação consorciada, né? Que aquela ali, sim, tem uma série de requisitos da lei federal que estabelece a necessidade da comprovação do interesse público na melhoria da qualidade de vida, né? Da colaboração com os diversos setores que interagem ali. Então, na realidade, eu não penso que isso aí, digamos, que a regulação do condomínio tenha sido uma análise decorrente. Não, isso é um bom instrumento para a cidade, vai contribuir. Não, foi o regramento daquilo que vinha acontecendo concretamente, né? Eu acho que é isso. Só uma observação que eu sinto falta na discussão é a nova proposta da operação urbana consorciada, que ela permite esse arranjo de participação do mercado, do Estado, dos governos e das comunidades, que eu acho que é muito interessante, porque a gente não tem uma cultura dessa interação conflitiva, mas que possa estabelecer alguns conceitos em benefício da participação da sociedade interessada. E eu fiz uma discussão também lá com os arquitetos, lá no IAB, eu vi como ainda está precária, que não tem o mínimo de consenso, nem entre nós, sobre como esse instrumento seria importante. Se não é esse instrumento, qual é a participação, então? Que tipo de participação a sociedade civil pode ter para dizer, não, tem que ter uma operação urbana consorciada para acompanhar todo o projeto, e tem várias experiências que já aconteceram em São Paulo, tal, com problemas, mas que vai se ter problema, mas pelo menos tu tem a participação e tu vai criando uma cultura de interação. Bom, os projetos aqui são complexos, a gente tem que acompanhar desde o início, e não entregar como é o Cais Mauá, que se entregou lá para um operador privado, que até hoje não fez nada, e está fechado aquele espaço público com graves consequências para a cidade. Então, pelo menos, eu acho que a operação urbana consorciada ela permitiria já um acompanhamento mais de perto daquilo que o setor privado está fazendo no território. Isso eu acho que vale a pena a gente começar a discutir e ver se esse instrumento apresenta esse potencial de participação. Só uma complementação. Porto Alegre,
nós só tivemos uma operação urbana consorciada, que é na Lomba do Pinheiro. Todos os outros projetos, as obras da Copa, Arena do Grêmio, Pontal do Estaleiro, que seriam necessariamente, porque todos eles são posteriores ao Estatuto da Cidade, seriam necessariamente operação urbana consorciada. Porto Alegre não fez por operação urbana consorciada, e sim projetos setoriais, não integrando nada, né? Porque a operação urbana, ela é um instrumento rico porque ela tem valores, ela diz que tem que haver qualificação, melhoria da qualidade de vida, melhoria ambiental, né? Então, isso é uma coisa assim, operação urbana, não tenho dúvida, e não é uma operação urbana. Tinha que ser uma operação urbana todas as obras da Copa, porque alteraram índices, criaram capacidade construtiva em áreas que eram áreas de doença, duplicações viárias, né? Teve uma série de coisas que foram alteradas urbanisticamente, né? E não, isso aí é objeto de operação urbana, pela lei federal, pela lei municipal, e se faz através de projetos setoriais. Então, a minha preocupação é o seguinte: estamos com problema no planejamento urbano, estamos com problema na execução das operações, e estamos atirando junto com a água suja do banho o nenê. A criança está indo junto. E acho que a gente tem que cuidar, porque foram criados ao longo do tempo, a partir de 2001, uma série de instrumentos que vieram para auxiliar o planejador, auxiliar o administrador. Os estudos de impacto ambiental, o estudo de impacto de vizinhança, o objetivo deles é criar um banco de dados no município. Para o município, todas aquelas informações, e interligar aquelas informações com projetos futuros. E o que acontece? Os estudos de impacto ambiental chegam, são examinados, é aprovado e é encaminhado. As informações que se obteve com aquele estudo de impacto ambiental não vão ser utilizadas nos projetos futuros. Então, a gente está realmente, acho que, numa crise de planejamento, né, e uma crise de planejamento, de gestão, e uma crise de valores. Eu ia dizer uma outra coisa, acho que nós temos uma crise também de visão da própria mídia. Eu, quando entrevistei alguns editoriais e repórteres da grande mídia, todos os jornais e TV, fiquei surpreendido como esses jornalistas são tão ingênuos, eles acabam aceitando cada argumentação do mercado sem conhecimento nenhum. Isso é grave. Então, pelo menos, devia ter um editorial mais qualificado, dizendo, não, mas o que está se passando lá a gente quer saber. Então, algumas matérias, felizmente, eu tenho acompanhado, acho que no Jornal do Comércio, que está dando espaço para algumas coisas interessantes, a Guaíba também, né? Estão procurando, tu vê que dá a impressão que estão querendo agora construir uma opinião mais consistente também dentro da mídia sobre o que está se fazendo com a cidade, que antes era um absurdo. Eles aceitavam, não, aquilo lá vai gerar emprego, tá bom, pá, toca. E é uma coisa boa para a cidade. O resto são os esquerdistas, são os contra o progresso, sei lá, mas muito preconceituoso e sem informação nenhuma. Isso que me surpreendia, é a baixa qualificação também da nossa grande mídia. Eu acho que se eles puderem se envergonhar um pouco dessa falta de consistência numa modernidade que exige cada vez mais qualificação e competência, isso eu acho que vai ser saudável, porque vai mudar a sua relação com os projetos que estão aí, que precisam ser discutidos. Eu acho que a operação urbana consorciada, sem dúvida, eu concordo com tudo que a Teovina colocou, ele pelo menos tem o objetivo de qualificar um território, toda a interação desse território, tipo o Cais Mauá, com o 4º distrito, com o centro histórico. Aonde aparece isso naquele relatório de impacto ambiental? Não tem nada sobre isso. Então, fico olhando, para que fizeram isso? Uma coisa assim que, bom, se é para apresentar para um professor, uma coisa, mesmo assim seria um certo desrespeito, mas uma coisa que mexe, um projeto que mexe com toda a cidade, eu fiquei impactado negativamente com relação à qualidade daquele projeto. E lá, bom, dentro de uma secretaria de meio ambiente, aceita aquilo como se fosse uma coisa maravilhosa, impactante, no sentido de que tu fica sem até saber o que dizer com relação àquilo, e muito triste de ver que uma mídia que é tão pouco crítica, no sentido de buscar mais argumentos, mais fundamentação sobre o que é a sua cidade, né?
Muito bem. Eu acho que essa conversa não vai acabar. Como a Lívia disse, a gente não tem muitas respostas, mas eu acho que vem. Eu estou me lembrando aqui do Jurandir Freire Costa, ele colocando essas questões em relação à indiferença, ou quase que a banalização do mal, né? Três questões assim: a classes dirigentes em relação às classes, enfim, aos mais pobres, a violência, né, urbana, que a violência que como é que nós lidamos com ela, e as elites em relação a ela mesma, e as elites em relação a elas mesmas. Eu fico pensando nessa produção de cidadania que nós estamos fazendo ao inscrever, digamos assim, os planejamentos dessa forma. Nós estamos... Que cidadania a gente está pensando nisso, né? Fico pensando nos jovens de condomínios que põem fogo num pataxó e dizem, mas eu não sabia que ele era um índio. Ou o rapaz aqui que atropela uma mulher na parada de ônibus e diz assim, eu achei que ela era uma prostituta. Então, e não fosse um promotor. Então, a gente tem escalas, sabe? A gente tem uma hierarquia, a gente está fazendo e produzindo essas subalternizações. Cidadanias de segunda e terceira classe. Então, isso é uma questão. A outra que a gente pensa, por exemplo, é o horror ao fracasso, né? E a essa perseguição ao sucesso. O que significa isso no raiar do sol dos dias de hoje aqui? Falamos muito sobre as nossas saídas, né? Quer dizer, os princípios esperança, ou então, como é que a gente elabora isso? Eu acho que uma é apostar no pedacinho de praça pública que habita em todos nós. Isso é generoso, e a gente, até para olhar para os nossos dirigentes e dizer assim, olha, vamos pensar sobre isso. A outra que nós temos que falamos e que estamos aqui falando dessas poéticas em relação ao pensamento mesmo. Ontem dizíamos o contrário dessa violência seria a palavra, o pensamento. E não sei se não temos espaço para produções de sonhos e de utopias, não é? Então, ontem o Edson nos trouxe isso, e eu acho que estes sonhar juntos é já uma proposta de, digamos assim, de tomar fôlego em relação a essas questões, né? Reconhecer essa multiplicidade que está sempre num devir, né? E que a gente sempre prospecta essa criação em relação a outros e novos outros. Nos propor a relações mais abertas, ao contrário, então, do que preconiza esses sistemas sempre tão fechados, burocratizados e endurecidos. Quem sabe que essa palavra também está rolando assim, né? Essa multiplicidade, essas relações mais abertas, essas possibilidades de horizontalizar. Numa sociedade que, como fora dito também ontem, é absolutamente hierarquizada, né? Eu acho que o exemplo desses dois exemplos trágicos trazem um pouco isso. Então, eu acho que a gente tem aqui algumas coisas construídas, não é? Para que a gente pense sobre isso, né? E a gente vai fazendo essa transformação, quem sabe. Vamos fazer um intervalo agora para nós nos espichar, almoçar e tudo mais, e retornamos à tarde. Eu acho que aí sim nós vamos falar do que é comum. E eu acho que essas relações com o ambiente, com o planeta, enfim, isso nos retoma a essa questão do comum, né? Do que é comum em todos nós. Ao contrário, eu acho que o colonizador sempre quis essa fragmentação, né? Então, a gente diz assim, em quem que a gente se espelha? Bom, essa fragmentação, ela realmente não é minha, né? Porque todo mundo falou do filho que foi para a creche, enfim, quer dizer, a gente é absolutamente integral em todos os espaços. Vamos pensar nisso um pouco quando a gente fala no comum. Muito obrigada por essa manhã. Tá bom?